E aí, povo, tudo bem? Então, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, hoje a gente vai falar sobre a ordem que é pra assistir Fate. Pois é, tem muita gente com dúvida nisso, tá ligado? Isso é normal, a dúvida de Fate. Eu tinha isso aí até eu começar realmente a assistir Fate e entender basicamente todo o consenso. E eu vou explicar pra vocês de uma vez por todas por que essa confusão acontece, pelo menos nos animes de Stay Night, que são os animes da linha, entre grandes aspas, principal, ok? Você tem que começar pelo Stay Night. É só isso que você tem que entender. Você começa a Fate pelos animes da série Stay Night. Fora isso, você não vê mais nada de Fate. É claro, não existe normalmente uma ordem pra você realmente querer começar alguma coisa. Você pode começar, sei lá, mano, vendo Fate Babilônia, tá ligado? Se você quiser, você vai entender as coisas daquela história. Na outra hora você vai lá procurar mais coisas, se gostar. E aí uma hora você entende tudo, tá ligado? Alguma hora você vai entender. Mas se você quer entender por onde começar certinho, bonitinho, vem comigo que hoje eu vou te explicar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like aí e me ajuda aí a bater a meta de 10 mil inscritos, por favor, porque eu tô aí sonhando nessa, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Seguinte, Fate não é um bicho de 7 cabeças, e eu acho que muitas pessoas já tentaram te dizer isso, mas sempre falaram abobrinhas, né? Porque basicamente tem muita coisa que rola, muita coisa que acontece, então eu vou tentar ser bem direto e claro no ponto. Fate, você tem que ver, para começar, os animes de Stay Night. Os animes de Stay Night são uma série, ok? Cada série de Fate tem um nome específico, e os animes de Stay Night é Fate Stay Night com alguma coisa. No caso, Fate Stay Night 2006, que é o primeiro anime, que é o anime mais antigo da Saber, que conta a história da Rota da Saber. O anime de Fate Unlimited Blade Works, que é basicamente o anime feito pela Ufotable, que é um pouquinho mais recente. Heaven's Feel, Stay Night Heaven's Feel, ok? O Stay Night Unlimited Blade Works também, ou o BW, tanto faz, ou o HF também. E basicamente esse Heaven's Feel é a Rota da Sakura e também feito pela Ufotable, que são os filmes da Sakura. Esses são os 3 animes principais que você tem que assistir. E eu vou dar uma explicação básica do porquê que rola toda essa confusão de como começar a assistir Fate e tal e tudo mais. Primeiramente, os 3 animes não são feitos pelo mesmo estúdio. Os filmes de Fate e o anime de BW são da Ufotable, mas o de 2006 ele não é. Ele não é da Ufotable, ele é de um outro estúdio com uma outra parada totalmente diferente e tem alguns pequenos problemas nesse anime de 2006, que ele não conta bem a história da Saber. Pra quem não sabe como funciona a história de Fate, basicamente eu vou explicar. A história de Fate é uma única história contada de 3 formas diferentes. São 3 rotas. Imagina que você tá jogando um jogo, que é literalmente Fate na verdade, e basicamente nesse jogo você tem escolhas pra poder fazer, que é literalmente Fate, e essas escolhas te levam pro final diferente. Então, é basicamente isso. Todos os 3 animes te contam a mesma história, a mesma Guerra do Santo Graal, os mesmos eventos, só que de formas diferentes, ok? Em UBW vai acontecer uma parada totalmente diferente, que vai acontecer da parada de 2006, que vai acontecer na parada de Heaven's Feel. As 3 histórias, até aqui nesse ponto, né, considere elas canônicas e escolha a que você preferir, tá bom? Não sei como funciona o cânone de Fate, e eu nem quero entrar nesse aspecto aqui, porque sinceramente, eu não tenho paciência. A questão grande então Fate é isso, você tem que entender que, tipo, vai ser a mesma guerra, não é uma continuação, não é tipo, pô, beleza, o Shirou, que é o protagonista de Fate, ele aqui terminou desse jeito o anime e tal. Pô, o próximo anime que eu vou ver então é a continuação depois disso aqui, certo? Não. É basicamente, de novo, você vai ver a jornada do Shirou do início ao fim, só que agora com outros eventos acontecendo. É isso que se trata Fate nesse primeiro momento, beleza? Tá, e explicado isso, uma das dúvidas foi sanada, porque que são 3 animes com o mesmo nome da série e porque que se você pegar pra assistir, vai parecer que você tá assistindo a mesma coisa várias vezes. Não, você não tá assistindo a mesma coisa várias vezes, só que demora um tempinho pra ele começar a diferenciar. Não é tão grande assim não. A questão aqui também, outro problema que muitas pessoas encontram ao assistir Fate. Fate 2006, a Rota da Saber, né, que é conhecida pelo nome das Rotas das Garotas, basicamente Saber, Rin e Sakura, que é a última, basicamente, que é Heaven's Feel, que é basicamente o que? A Rota da Saber, ela não é bem adaptada, ou seja, a história tá toda cagada, tá toda fodida. E eu ouvi, não sei se é verdade, porque eu não cheguei a assistir esse anime ainda, mas eu ouvi dizer que o Fate de 2006, ele basicamente conta a história de uma forma diferente e dá spoiler
spoiler das outras rotas, o que é um pequeno problema pra você que quer spoiler, ok? Pra você que não gosta de spoiler, no caso. Pra você que não liga pra spoiler, cara, vê pela ordem certa que seria Fate 2006, Fate UBW e Fate Heavensfield. Acabou o mistério. Mas eu já vou chegar no próprio. Também tem um outro pequeno elefante na sala, entende? Então assim, pra evitar qualquer problema, é muito melhor você começar pelo Fate UBW, Unlimited Blade Works, porque lá ele não tem nenhum spoiler de outras duas rotas, ok? E também não é necessário você ter a rota da Saber pra você ver o BW, pelo menos não nesse primeiro momento. Então assim, não vai fazer tantas faltas assim. Então minha recomendação pra ver desses três animes, você vê o anime de BW, vê o Heavensfield, que são os 3 filmes, e aí sim você vê o anime de 2006, só pra evitar correr riscos, beleza? Entendido? É isso, pronto, não tem mais nada. Daqui pra frente, você vê o que aparecer na tela, irmão. Vai lá, pesquisa e vê. Ah, tem um anime que é pré esse aqui? Assiste o pré e dane-se. Aí daqui pra frente é alegria, tá ligado? É alegria, vai ver a confusão que é Fate. Mas aqui é bem simples, aqui é esses 3 animes. Pra você realmente ser introduzido a Fate, o que é a Guerra do Santo Graal, como começou toda essa história, é aqui, esses 3 animes, ponto, acabou. Só que existe um outro problema, que é o grande elefante na sala. Se chama Fate Zero. Beleza, vou falar sobre o Fate Zero aqui e vou falar realmente a minha sincera opinião. Fate Zero, ele basicamente, cronologicamente, é o primeiro Fate. Ah, como assim? Ele é o primeiro Fate? Não é pra começar pela rota da Saber? Então, calma. Se respira. Tá me ouvindo? Respira. Fate Zero, ele se passa antes dos eventos de Stay Night. Ele é uma guerra que aconteceu que explica algumas coisas dentro de Stay Night. Tipo, Stay Night eles citam, ah não, é que aconteceu uma guerra 10 anos atrás. Então, essa história de Fate Zero é a guerra de 10 anos atrás que eles tanto mencionam em Fate Stay Night. E, basicamente, ele é o começo de tudo, tá ligado? Como começou, como, certos personagens se conhecem, tipo Gilgamesh e Saber, eles se conhecem, mas como? Ah, eles vieram dessa guerra. Ah, mas o que rola aqui, tá ligado? Tal, então. Isso é o Fate Zero. Só que a grande questão é que o Fate Zero, ele não vem primeiro no lançamento. O primeiro jogo lançado é de Stay Night e depois o Fate Zero. E aí você me pergunta, tá bom, mas não é pra eu começar certo na cronologia, tipo, não é realmente pra começar do início? Então, se você preferir assim, veja, entende? Tipo assim, minha experiência não foi afetada. Minha experiência, definitivamente, mesmo tendo visto tudo do Fate Zero, quase tudo, né? Eu não terminei Fate Zero, mas enfim, não importa. Não foi afetada. Ah, eu perdi alguns plots? Perdi. Mas são plots que até são meio óbvios, tá ligado? São plots que você vai olhar pra aquilo e falar, ah, tá, eu imaginei que isso ia acontecer. E pronto, entende? Então, tipo assim, não foi afetada a minha experiência. E eu não recomendo isso, porque, vamos lá, quando você pega um jogo, porque pensa nesse caso do Fate como um jogo. Quando você pega um jogo, God of War, você vai jogar Ascension antes do primeiro God of War, você vai jogar o jogo em ordem cronológica da história, Five Nights at Freddy's, você vai pegar pra jogar o FNAF 4, aí depois vai pro 2, aí depois vai pro Sister Location, aí depois pro 1, ou pro 1 primeiro, depois pro Sister Location, e depois pro 6, pro 3, pro 6. Se você não vai, você vai jogar FNAF 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? E aí, God of War, você vai jogar 1, 2, 3, Ascension e depois os 2018 e o Ragnarok. Entende? Essa é a ordem que você faz ao jogar um jogo. E Fate não é diferente. Você não vai começar pelo Fate Zero porque ele não foi o primeiro a ser lançado. Então, as coisas aqui são pra ser reveladas depois pra você. Então, o justo a se fazer é ver o Fate Zero pós o Fate Stay Night. Ou seja, você terminou os 3 animes que eu recomendei pra você, vê o Fate Zero. Pronto, acabou. Sua jornada com Fate inicial termina aqui. Fate Zero é o seu último ponto. Mas, não tem problema se você quiser começar do início, né? Você começar do ponto de partida, literalmente, do ponto zero da coisa, né? Não tem problema você começar pelo Fate Zero. Eu, particularmente, não vejo problema. Muita gente implica nisso. Nossa, a comunidade de Fate é muito chata com isso. Não liga pra eles. Caga grande, tá bom? Você quer começar pelo zero? Começa pelo zero. Seja feliz. Faça a rota do jeito que você quer, tá bom? Você quiser conversar vendo tudo embaralhado, seja feliz. Mas, certinho, bonitinho, eu recomendo o BW, Heavensfield, 2006 e aí Fate Zero, ok? Pra rota da Saber, eu seria muito propenso a falar pra vocês. Lê a visual novel, que é melhor. Só que não tem muito tempo pro pessoal ler e não chama muita atenção. Então, assim, fiquem com o anime. É o que eu posso dizer. Enfim, dei a melhor explicada que eu pude pra vocês, ok? Pra dar uma ajudada pra quem tá se perder nesse universo que é Fate, porque eu tô dentro do universo e eu acho muito confuso. Eu ainda, tipo, mesmo que no momento, até quando depois eu pegar o jeito da parada, tá ligado? Pegar o estilo e tudo mais, eu vou achar muito confuso, porque isso é Fate, mano. Infelizmente, o Nasuverso, no caso, o universo de Fate, é uma confusão, uma bagunça que, Deus do céu, podia ter só uma linha principal, tá ligado? Das coisas, dos acontecimentos? Podia, mas não tem. É 300 ramificações.
continuações, histórias paralelas, spin-offs, e tipo, é muita coisa, e você não sabe o que é canônico, entre grandes aspas, até porque, se você considera tudo de Fate, até onde eu saiba, tudo é canônico. Não tem nada que ali você possa olhar pra aquilo e falar, isso não é canônico. Tudo é canônico, gente. Resumo da ópera é isso. Fate totalmente, todo é canônico. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o seu like, me ajuda aí, por favor. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu fui.